Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Como vocês estão? E aí, quem tá ansioso para saber sobre todas as fases do trabalho de parto? Queria que vocês fossem colocando aqui para mim no chat. Quem conhece as fases pode colocar conheço, quem não conhece coloca não conheço. Quem tem alguma ideia pode botar aí mais ou menos, para eu ir vendo aí como é que tá o nível de conhecimento de vocês, se o pessoal tá sabendo tudo, ou mais ou menos. Coloca aí pra mim, gente. Ó, a aula de hoje tá bem bacana. Eu trouxe bastante detalhes de conteúdo. Então, se vocês estão sem o caderninho de vocês, peguem o caderninho de vocês para anotar, tá? Tem bastante informação importante que vai ajudar vocês a conseguir identificar, né, durante o trabalho de parto ali as fases. Então é legal ter um caderninho com uma caneta para anotar, tá? Gente, então vamos começar, né, por conta do tempo, tem bastante conteúdo da aula de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Educa Parto. Esse canal foi criado com muito carinho para compartilhar com vocês tudo que vocês precisam saber para conquistar um parto seguro, um parto tranquilo, sem sofrimento, sem menos dor. Eu sou a Natália Rosa, sou doula, educadora perinatal e diariamente venho aqui compartilhar dicas e conteúdos, né, informações com vocês sobre parto, sobre humanização, sobre como parir com menos dor, né, sem sofrimento, porque é possível e essas informações são informações importantes que nem sempre são divulgadas, né? E aí, antes da gente entrar de fato nas fases do trabalho de parto, eu queria falar com vocês um pouquinho da fisiologia do corpo, né? Para vocês entenderem o que esperar do seu corpo, o que vai sair do seu corpo ou não, como vai ser, o que é normal, enfim. E aí, ao longo ou melhor, antes do trabalho de parto começar, o que acontece, né? O bebê, ele tá ali em formação, e aí quando esse bebê tá pronto para nascer, quando o pulmãozinho dele amadurece, que é o último órgão, né, do bebê a ficar pronto é o pulmão. Quando esse pulmão amadurece, libera-se um líquido que entra em contato com a placenta, o corpo da mãe, e aí inicia o processo de trabalho de parto. Então, quando esse processo inicia, né, quando a mulher ela entra em trabalho de parto espontâneo, é o grande sinal que ela tem que o bebê está de fato pronto, tá? Tá pronto para nascer, tá totalmente formadinho, tá tudo ok com ele. E durante esse trabalho de parto, várias coisas vão acontecendo, né? Pode sair um tampão mucoso. O tampão mucoso é uma substânciazinha, ele é meio gelatinoso, tipo um catarro, mais ou menos, né? Essa é uma substância que ela fica ali tapando o colo do útero, né, para proteger o bebê de infecções. Então, esse tampão, ao longo da gestação, ele fica ali tapando esse colo do útero. E aí, quando o corpo ele começa a se preparar para o trabalho de parto, né, para esse bebê nascer, esse tampão começa a sair. Geralmente ele pode sair quando o trabalho de parto inicia ou até algumas semanas antes de fato o trabalho de parto começar. E aí quando esse tampão sai antes, não precisem se preocupar, tá? Ele se regenera. Então ele vai se regenerando conforme a mãe vai, enfim, se tratando. Então ele vai se regenerando e só mesmo quando for ali para o bebê nascer que ele vai sair totalmente. E aí, como que pode ser esse tampão? Ele é meio variável, ele pode ser, ele tem essa textura pegajosa, né, como eu falei, tipo um catarro, uma meleca. Ele pode ser transparente, pode ser meio sanguinolento, meio marrom escuro, tipo borra de café, né, então pode ser amarelado, né, em cada mulher tem um tipo diferente, tá? Pode ser diferente. Então não precisa se preocupar se sair meio com rajadas de sangue, porque isso é normal, tá? Então é esperado que quando o corpo entra ali, começa ali, né, se preparar para o trabalho de parto, esse tampão saia. Outra coisa que pode acontecer também no caso, a bolsa romper, bolsa de água romper. Essa bolsa ela pode romper
antes do trabalho de parto começar, pode romper durante o trabalho de parto, ou ela pode simplesmente não romper e esse bebê nascer empelicado, nascer ali dentro da bolsa, tá? Porém, é comum, né? Isso não é tão comum, mais comum é essa bolsa romper antes do trabalho de parto começar ou durante o trabalho de parto. Porém, ao longo do trabalho de parto, mesmo que a bolsa já tenha rompido, é comum sair líquidos, sair secreção, tá? Ao longo de todo o trabalho de parto é comum sair. Por isso que é até aconselhado, quando a bolsa rompe, que a mulher coloque um absorvente para poder ir verificando ali, né, até o aspecto do líquido, da secreção que está saindo. Geralmente esse absorvente vai ficar encharcado, você vai ter que trocar várias vezes. Porque o que acontece? A gente tem aquela imagem de filmes, né, tipo, da bolsa rompeu, meu Deus, desce água abaixo. Só que pode não ser assim, pode romper, de sair bastante líquido, ou então pode sair pouco líquido. E aí esse líquido vai saindo de pouquinho em pouquinho durante todo o trabalho de parto. Comigo foi assim, né, no parto do Pedro. A bolsa, quando eu acordei, ela tinha uma poça de água assim em cima da cama, com umas rajadinhas de sangue. E quando eu levantei da cama, escorreu um pouco só pela perna, mas não saiu aquela aguaceiro todo, né, que a gente às vezes imagina que vai ser. Então pode ser assim, mas pode não ser, tá? E aí tem mulheres que até ficam com dúvida, tipo, caramba, tá saindo, mas será que de fato é líquido? Será que é xixi? Será que enfim, ficam em dúvida. E aí tem um teste que dá pra fazer, que é você coloca uma toalha branca numa cadeira, e aí você senta, levanta a perna, abaixa a perna e fica de pé. Repete isso umas 5 vezes. Senta, levanta a perna, abaixa a perna e fica de pé. Se após essas 5 repetições a toalha ficar bem encharcada, com certeza é líquido amniótico, tá? Não é xixi. E aí também dá pra gente tirar a diferença, porque o xixi ele tem um odor específico de urina mesmo, né? Já o líquido amniótico não. O líquido amniótico ele tem um cheiro ali tipo cloro, né? Parece um pouco o cheiro de esperma. Então dá pra gente diferenciar, né? Por isso também. E a cor. O líquido amniótico ele não é amarelo, ele é meio esbranquiçado, tipo um tom de pérola, tipo uma água de coco. Água de coco é a melhor definição. E o xixi não, o xixi é bem amarelo. Tá? Então, se por acaso acontecer da bolsa romper, não total, romper pouquinho, dá pra fazer esse teste. E aí, tendo essas comparações, vocês conseguem saber se de fato é ou não o líquido amniótico. Uma outra coisa que acontece também durante o trabalho de parto é sair sangue, tá? É comum sair um pouco de sangue, por isso que é legal colocar, né, o absorvente, porque a gente vocês conseguem identificar ali, tá? Mas é esperado, é comum, tá? Sair sangue. Durante o parto, as mulheres que têm parto normal, durante o parto e pós-parto, é comum aí perder uma média de meio litro de sangue, tá? Agora, mulheres que já têm uma cesárea, a média aí fica de 1 litro a 1,5 litro de perda de sangue. Para vocês saberem. E aí quando tá já em fase ativa de trabalho de parto, daqui a pouquinho eu vou falar das fases, vocês vão entender bem, quando já está numa fase mais avançada, que é onde as contrações já têm mais um ritmo, é comum ter um sangramentozinho, porque é um indício de que esse colo já tá bem fininho, né? Já tá ali no finalzinho ali já tá mais molinho, e aí é comum ter um pequeno sangramento. Tá? Então, se você está em trabalho de parto, né, tá lá, enfim, ou na sua casa, onde você estiver durante o trabalho de parto, sai um pouquinho de sangue, é normal, não precisa se desesperar, nem ficar preocupada. Agora, se você perceber, caramba, o absorvente saiu completamente cheio de sangue, aí já não é anormal, tá? É um estado de alerta, e aí é recomendado que você vá imediatamente ao hospital, porque tá saindo uma quantidade muito grande, né? Tipo, o absorvente está repleto de sangue. Uma outra coisa que é legal falar aqui para vocês entenderem é o processo do colo do útero. Por que que o trabalho de parto, no caso, tem essas fases, né? Eu falo que Deus ele é perfeito e ele faz tudo de uma forma maravilhosa. O trabalho de parto, ele tem essas fases porque conforme vai evoluindo, né, o colo ele vai modificando. Inicialmente, esse colo do útero ele é um colo posterior,
vou tentar fazer aqui com a mão para vocês tentarem entender um pouquinho. Ele, vamos supor que aqui seja para trás, né? Ele é posterior. E aí, conforme vai passando o tempo, as contrações vão ficando mais ritmadas, esse colo ele vai centralizando, né? Então, ele de posterior ele vai passar a central. E aí esse colo no início ele é um colo duro, ele é um colo grosso, porque ele precisa estar fechado, né, durante toda a gestação para poder proteger esse bebê não sair antes. Então ele é grosso. E aí durante o processo do trabalho de parto, esse colo ele vai amolecendo e vai afinando. Então conforme vai evoluindo as fases do trabalho de parto e as contrações vão ficando mais intensas, esse colo do útero ele vai deixando de ser posterior para central, né, para o bebê poder sair, e ele vai amolecendo e afinando, tá? Então esse é o processo que vai acontecendo com o colo de útero ao longo ali das fases do trabalho de parto. Então, dito isso, dessas questões que são importantes vocês saberem, tá? Antes de eu começar as fases, deixa eu só explicar uma coisa. Existe, chamado no caso de pré-termo, a termo e pós-termo, a questão das semanas de gestação. As mulheres que entram em trabalho de parto a termo é a partir de 37 a 42 semanas. As mulheres que porventura, né, entraram no trabalho de parto antes disso, antes de 37, elas são pré-termo, e pós-termo é após 42 semanas. E o que mais acontece é o trabalho de parto ele ser a termo, tá? Que é quando ali o bebê começa a dar indícios de que ele tá pronto, né? E acontece aquilo que eu expliquei, do pulmãozinho, enfim, se comunicar, e aí o bebê dá o indício de que ele tá pronto para nascer. Então vamos lá, as fases do trabalho de parto. A primeira fase do trabalho de parto se chama pródromos, tá? Na verdade é dividido assim como primeira fase para facilitar o entendimento, porque essa fase do pródromos ela não é bem considerada ainda um trabalho de parto. Por quê? A fase dos pródromos é a fase em que as contrações são fracas, sabe? Uma contração com menos dor, não é tão intensa, e essas contrações elas não são tão efetivas para proporcionar uma dilatação desse colo, né? Lembra que eu falei do colo? Que ele vai primeiro acontecer tudo aquilo que eu expliquei, dele centralizar, dele amolecer, afinar, para depois ele abrir. Então, antes de fato começar a dilatação desse colo, ele vai ter que centralizar, ele vai ter que amolecer e ele vai ter que afinar, tá? E o pródromo são as primeiras contrações, né, que são um pouco mais fracas. Essas contrações elas não têm ainda uma efetividade para proporcionar uma mudança nesse colo. Os pródromos são contrações assim para o corpo começar a entrar no ritmo, tá? Então aí vamos supor uma mulher que não sabe, um exemplo para vocês entenderem, uma mulher que não sabe que é pródromos, ou que ela, enfim, a bolsa rompeu e aí começaram esses pródromos, que são essas contraçõezinhas mais fracas, sem efetividade. E aí ela sai correndo para o hospital. E aí quando chega lá no hospital, verifica que não tem nenhuma dilatação. Por quê? Porque essas contrações ainda não são efetivas para proporcionar dilatação. Então quando a gente sabe disso, a gente entende que esse momento não é o momento certo ainda de ir para o hospital. Porque primeiro que você pode acabar sofrendo intervenções desnecessárias, né? E segundo que não está na hora ainda, né? Então, e esse momento dos pródromos, tem mulheres que começam os pródromos depois que a bolsa rompe, e tem mulheres que às vezes ficam uma semana ou 2 semanas sentindo essas contrações, esses pródromos. Geralmente essas contrações elas começam ali no entardecer e quando amanhece elas cessam, elas vão embora. E o que é recomendado? Você está sentindo, né, essas contrações que são chatinhas, mas elas não te param, sabe? Você consegue, a mulher consegue comer, conversar, viver a vida normal, tá? São contrações que não te paralisam, porque elas são mais fracas, elas não têm um ritmo ainda. Elas podem vir de 20 em 20 minutos, de 10 em 10 minutos, né? Tem uma duração muito curtinha, de 20 segundos. E aí o ideal é que você tome um banho quente, relaxe,
que você descanse, né? Puxa aí o freio de mão, porque já é o seu corpo dando sinal de que o negócio tá perto, que vai acontecer. Porém, pode demorar dias, né? Sentindo ali os pródromos, ou pode ser tudo no mesmo dia, tá? Isso aí é muito relativo, depende de mulher para mulher. No meu caso, eu só comecei a sentir os pródromos de fato quando a bolsa rompeu e depois disso o trabalho de parto avançou. Mas eu tenho conhecido as pessoas, né? Uma amiga e a minha cunhada, que elas ficaram ali tendo durante uma semana, sentindo pródromos, achando que ia engrenar, mas não engrenava, depois passava. Então, por isso que essa fase, essa primeira fase, ela não é considerada ainda um trabalho de parto. Porque quando o trabalho de parto de fato começa, o bebê vai nascer, né? E se essa mulher ela tá ali uma semana sentindo esses pródromos, ela ainda não está em trabalho de parto. O corpo só está, né, se preparando e dando indícios ali de que, ó, daqui a pouquinho vai, entendeu? A segunda fase é a fase de latência. Nessa fase, as contrações elas já começam a mudar um pouquinho o ritmo, né? A fase de latência, as contrações elas começam a ficar um pouco mais intensas do que os pródromos, né? A mulher ela consegue ainda manter a vida normal, consegue falar, comer, enfim. Só que na hora que vem a contração, ela para, né? Tipo, vê a contração, ela para, ela respira, né? Que aí já ficou um pouco mais intensa. Só que nessa fase, as contrações ainda não estão totalmente ritmadas, sabe? Porque os hormônios no corpo ainda estão meio desorganizados, né? Então, como ainda tá na fase, né, do corpo começar ali a se preparar para de fato engrenar, nessa fase começam a ter um pouco mais de ritmo do que os pródromos, só que ainda não, sabe, não pegou no tranco, não engatou. Vai engatar só na próxima fase. Então, é comum ali as contrações começarem a ritmar de 7 em 7 minutos, de 5 em 5 minutos, só que ela dura pouco tempo, ela dura ali de 20 a 40 segundos, tá? O legal é vocês baixarem um aplicativo de contagem de contração, que aí, quando começa a contração, você marca ali no aplicativo, e aí quando passa você marca de novo, e aí você consegue ver o tempo que tá durando essa contração, né, de quanto tempo ela tá vindo, quanto tempo ela tá durando. Só que assim, pra você marcar certinho, não é tipo assim, comecei a sentir a contração, já marca, não. A forma correta é você marcar no pico da contração, que é quando a barriga enrijece, tá? Durante a contração, a barriga ela fica toda dura, né? E aí, quando comecei a sentir ali que tá vindo a dor da contração, a barriga enrijeceu, tá no pico, marca. E aí, começou a barriga já amolecer, marca de novo para parar e aí ver o tempo certinho da contração. Porque senão fica um tempo errado, né? Que o pico é como se fosse uma onda, né? A gente conta na crista da onda. Então, tipo, começou a vir, quando tá no pico, a barriga endureceu, conta, marca lá o aplicativo. Começou a descer, já marca de novo e aí vai passando com calma, né? Então, assim, nessa fase de latência, como eu falei, já tem um pouco mais de intensidade, né, nessas contrações, porém ainda não engatou. Então, a mulher consegue falar. Nessa fase, a mulher ela dá muita ordens, né? Ela começa a dar ordem, começa a delegar as coisas, pedir as coisas, né? Então, é legal a gente informar os acompanhantes, quem vai estar com a gente, os maridos, porque eles podem acabar, né, enfim, estranhando ou não sabendo. Na verdade, o ideal é o acompanhante saber tudo, né? Ele precisa estudar junto com você, entender tudo o que vai acontecer, porque ele faz parte desse processo, né? Inclusive, o legal é ele marcar no aplicativo das contrações, porque aí você consegue respirar e se concentrar e não fica preocupada, sabe? Em ter que marcar ali para ver o tempo. Então é legal quem tá te acompanhando marcar pra você e aí você só dá o ok, tipo, começa e para de marcar. Essa fase da latência é a fase mais longa do trabalho de parto, tá? É a fase que dura mais tempo, né, durante todo o trabalho de parto. E o ideal é o quê? É você descansar, tentar relaxar entre as contrações, tentar dormir, porque como eu falei que elas ainda estão um pouco espaçadas, desordenadas, né? O ideal é que você consiga de fato descansar e relaxar
porque o parto é como se fosse uma montanha-russa, sabe? Chega uma fase que é a fase que você tem que fazer mais força, que você precisa de energia. Então, se nessa fase, por exemplo, a mulher começa a andar de um lado para o outro, ficar agachando, levantando, isso aí você vai gastar muita energia. E aí, na hora que de fato você for precisar, né, de energia ali para o expulsivo, para fazer a força, pode faltar energia. E eu já vi relatos de mulheres que quando chegou nessa fase final já estava exausta, sabe? Estava tão cansada que acabou pedindo uma cesárea porque não aguentou mais. Então, o ideal é na reta final você não dormir muito tarde, dormir mais cedo, de fato estar descansada, estar relaxada, porque isso faz total diferença, tá, gente? Total diferença durante o trabalho de parto. Depois dessa fase vem a fase ativa, tá? Que é a terceira fase. A fase ativa é quando de fato pegou no tronco, tá? Começou ali as contrações a ritmarem, não vai voltar atrás, o parto vai acontecer, o bebê vai nascer. Até quando as contrações elas começam a ganhar um ritmo. E geralmente é ali 3 contrações em 10 minutos, durando no mínimo 60 segundos, tá? E aí pra gente ter certeza que tá na fase ativa, precisa manter esse padrão por 1 hora. Então vamos lá, seu esposo ou seu companheiro tá ali marcando, né, pra você. E aí vocês percebem, ó, ela tá ritmada, né, não tá mais desordenada, ritmou, tá aí certinho, 3 contrações em 10 minutos, durando no mínimo 60 segundos, e já tem 1 hora aí, já tem um tempinho bom que tá nesse ritmo. Então você está, de fato, na fase ativa. A fase ativa é considerada, de fato, o trabalho de parto. Por quê? Como eu expliquei, depois que você inicia a fase ativa, não vai mais voltar atrás. O corpo não vai mais parar de produzir essas contrações. Ele vai só avançando até chegar o momento do bebê nascer. E nessa fase é a fase ideal que você vá para o hospital. Porque nessa fase o colo o colo do útero ele já amoleceu, ele já centralizou, já começa ali já produz dilatação, né? Nessa fase ativa já está em torno de 5 a 7 centímetros de dilatação. E aí você já chega no hospital já com uma dilatação avançada, isso reduz muito as chances de você sofrer uma intervenção desnecessária, como por exemplo uma equipe querer colocar mais ocitocina na sua veia, né, para querer acelerar o parto. Porque assim, o hormônio que o nosso corpo produz durante o trabalho de parto é a ocitocina. Porém, é diferente quando você está produzindo uma ocitocina natural no seu corpo e quando você recebe uma ocitocina injetável. Então assim, a dor, quando uma mulher ela recebe uma dose extra de ocitocina, acaba sendo maior, né? Então, muitas mulheres acabam relatando que sofreu muita dor, que, enfim, achou que passou um momento terrível de dor, às vezes é porque colocaram uma ocitocina desnecessária. Tem situações que a ocitocina é necessária? Tem sim, tem situações em que ela é necessária. Como numa indução de trabalho de parto, ou enfim, se o parto parou de progredir, e aí é indicado colocar uma ocitocina para ele voltar a progredir, né, para que essa mulher não precise ir para uma cesárea. Porém, assim, tem que ser avaliado ali a necessidade. Mas, infelizmente, na grande maioria dos casos que acontecem a mulher vai muito cedo para o hospital, e aí, por não saber, né, o momento certo de ir, e aí chega lá, ainda não aconteceu todo o processo do colo do útero amolecer, afinar, apagar, coloca uma ocitocina. A ocitocina faz com que o útero contraia mais, então conforme tem mais nível de ocitocina, né, ele vai contrair cada vez mais e, óbvio, ela vai sentir mais dor, né? Então, o ideal é que você vá para o hospital quando de fato você estiver em fase ativa, porque aí você já reduz muitas chances de sofrer uma intervenção desnecessária. E aí nessa fase, já é uma fase em que a mulher ela já não quer mais conversar, ela não quer falar, ela só quer, ela para tudo que ela está fazendo para viver para as contrações, tá? E aí é importantíssimo que você se concentre, que você se conecte com o seu próprio corpo, durante as contrações que você fique ali de olhos fechados, respirando, vocalizando, porque o que acontece? Quando a gente
não consegue se conectar e tentar relaxar, a gente fica muito ansiosa, sabe? Prestando atenção em tudo, querendo falar, querendo... E aí você se perde, você se desconecta do seu corpo. E aí na hora que a contração vem, porque assim, a contração é como uma onda, né? Uma coisa, a onda tá vindo. Se você tá vendo que a onda tá vindo e você tá conectado, você consegue mergulhar e passar por ela. Mas quando você tá distraída, né, pensando, ou olhando, observando, ou ansiosa com alguma coisa, a contração vem, a onda vem e você toma um caixote e aí é muito mais difícil lidar, né, com essa dor da contração. Então por isso que é muito importante que você esteja concentrada, que ali você esteja de olhos fechados mesmo, sabe? Conectado com o seu corpo, percebendo que os comandos que o seu corpo dá, que o nosso corpo é muito sábio, né? Conforme o bebê vai se encaixando na pelve, a gente vai sentindo vontade de fazer movimentos involuntários. Pode ser que do nada você sinta vontade de levantar uma perna, ou de agachar, ou de ficar em alguma posição, enfim, que deu vontade de ficar. É porque está sendo necessário para o seu bebê poder encaixar direitinho ali, você fazer aquela posição. Só que para isso a gente tem que estar conectada, a gente tem que estar concentrada, percebendo esses sinais que o nosso próprio corpo está dando. Então quando a gente não está, né, tá conectada, tá, enfim, desesperada ou prestando atenção em outras coisas, querendo conversar, querendo falar, e aí a contração vem e aí você acaba se afogando nessa onda, tá? Porque as contrações, elas são como ondas. Elas vêm, tem o pico de Cristo ali dela e elas passam. E quando elas passam, a gente não sente nada. É como se não tivesse tido dor. Então o importante é a gente estar ali se preparando, prestando atenção. Quando vem a contração, né, respira, tenta relaxar o corpo, relaxar os músculos. Porque quando a gente tensiona, né, o normal, geralmente, quando a gente sente dor, a gente tensionar. Quando a gente tensiona e trava, a gente acaba sentindo mais dor. Então, o ideal é a gente tentar relaxar os músculos, relaxar o músculo da face, não tensionar, sabe, o rosto, tentar relaxar, tentar abrir a boca, porque quando a gente abre a boca, abre espaço na pelve, tá? Quando a gente vocaliza também, vocalizar, é você botar para vibrar aqui a garganta, quando a gente faz essa vibração na garganta, né, que é tipo um gemido, né, e isso ajuda também a dilatar. Então, quando vem a contração e a gente faz essas coisas que ajudam o corpo nesse processo que ele já está fazendo, a gente consegue lidar muito melhor com a dor. A próxima fase é a fase de transição. Essa fase de transição é a fase ali final da dilatação, né? A dilatação ali, ela tá em torno já de 8, 10 centímetros, né? E é a fase em que o bebê, ele começa ali a descer na pelve da mãe, né? Ele começa ele já encaixou e ele começa a fazer essa rotação da descida na pelve. Essa fase de transição é uma fase em que a mulher tem mais dificuldade de lidar com a dor, porque é uma fase mais intensa. Porque o que acontece? Conforme esse bebê ele encaixa, esse colo tá já finalizando ali para começar a abrir, né? Tá finalizando de afinar para abrir. Isso traz um pouco mais de sensação de dor, de intensidade, né? E o nível de ocitocina também nessa fase já está bem alto no corpo da mulher. Então nessa fase a mulher ela começa a ficar um pouco mais agoniada, com a dor, as contrações estão bem próximas, geralmente é uma contração a cada 2 minutos nessa fase. Só que assim, essa é a fase mais rápida de todo o trabalho de parto. Quando a gente sabe que ela é uma fase rápida em relação a tudo que a gente já passou, a gente consegue entender que ela é incômoda, mas que tá acabando, tá passando e o bebê tá cada vez mais perto, né? Porque depois disso o bebê já vai ter o caminho livre ali para descer, né? Então, nessa fase é comum muitas mulheres irem para partolândia. O que é partolândia? Quando a mulher ela perde o controle, ela às vezes, enfim, tem mulheres que xingam, que gritam, tem mulheres que pedem cesárea, que pedem analgesia. É sempre nessa fase, que é a fase assim, um pouco de intensidade mais forte e um pouco mais difícil de lidar com a dor da contração,
devido a estar com um espaço muito curtinho, né, entre uma e outra. E aí tem mulheres que nem lembram depois, sabe, do que falou, do que xingou, que pediu, enfim, tem mulheres que não lembram. E aí o que eu costumo falar? Quando a mulher está preparada para viver esse trabalho de parto, ela consegue ter uma partolândia mais tranquila, onde ela sente sim uma agonia, enfim, é mais difícil de lidar, mas ela consegue lidar bem, porque ela continua tendo esse processo de respirar, de se concentrar, de fechar o olho, de, enfim, ficar entregue ao processo, do que quando a mulher ela não tem preparo nenhum. Quando a mulher ela não sabe o que esperar, ela não conhece essas fases, ela não conhece o corpo dela, ela não sabe o que vai acontecer, ela entra em pânico. Aí é onde ela acha que vai morrer, que tá sentindo uma dor absurda, que enfim, não consegue de fato lidar com isso, né? Acha que tá sofrendo, acha que é até considerado como uma fase da covardia, né? Que muitas mulheres falam, isso é uma covardia que estão fazendo comigo, porque tal, eu tô aqui sentindo todas essas dores e tal. Então, é diferente quando você se prepara a sua mente para viver isso e quando você não se prepara, né? Então, quando não tem preparo, o local comum é o pânico e desespero. Agora, quando você se prepara, você entende que é uma fase necessária e você entende o porquê que está acontecendo, você lida mais fácil com a dor. Na minha experiência mesmo, eu assim, sabendo de tudo isso, eu fiquei esperando a dor piorar, né? Eu fiquei achando que uma hora ia chegar essa dor absurda dessa fase que eu não ia conseguir lidar, só que não chegou, né? Eu consegui ficar tão relaxada, tão entregue, que eu percebi, sim, que as contrações, teve uma hora que parecia que estava contínua, né? Porque uma contração em 2 minutos, né? Você sente uma contração em 1 minuto, outro 1 minuto você descansa, né? Relaxa ali. Mas a sensação que eu tive é que elas só ficaram curtas, mas eu não tive essa percepção de, nossa, ficou muito absurda a dor, a ponto de eu não resistir. Eu não tive essa percepção porque eu consegui ficar tranquila, sabia o que esperar, e eu fiquei me preparando, né, psicologicamente para esse momento, só que eu consegui lidar muito bem, porque, na verdade, elas encurtaram, mas eu não senti essa percepção, né, eu não estava em pânico, não estava apavorada. Então, por isso que eu falo para vocês. Vale muito a pena, sabe? Faz total diferença na sua experiência quando você entende o processo, quando você sabe o que esperar. E aí, depois da transição, vem a fase do expulsivo, né? Que é a fase 5. Essa fase do expulsivo é a fase em que o bebê vai sair, vai nascer. Essa fase acaba sendo um pouco mais tranquila de lidar, porque as contrações espaçam, né? Na fase de transição, tava uma a cada 2 minutos. No expulsivo, ela dá uma espaçada aí de uns 5 minutos, né? Eu falo que Deus ele é perfeito. Por quê? A fase do expulsivo é a fase que a gente começa a sentir vontade de fazer força. E aí é uma vontade involuntária. E eu digo que Deus é perfeito porque, já que a gente vai demandar mais energia do nosso corpo para fazer força, a gente tem aí 5 minutos de respiro, de descanso, para retomar o fôlego, retomar as forças e voltar a fazer força. Tá? E é uma vontade assim que você não controla. Você sente a vontade e você simplesmente faz a força. E aí a contração, ela muda o padrão. A gente começa, ao invés de sentir a dor, né, a gente começa a sentir uma pressão mais forte, uma pressão embaixo ali, né? E aí a gente faz essa força. O ideal é que você tenha até um local que você consiga segurar, sabe? Para você se agachar, para você se soltar. No meu caso, no meu parto eu tive a minha irmã mais nova, ela tava comigo e ela é mais baixinha que eu, então a bichinha sofreu, que eu agarrava assim, ela pelo pescoço e na hora que via vontade eu só fazia força, só me largava em cima dela. E, coitada, a bichinha quase que caiu no chão, né? Enfim, tendo que segurar todo o meu peso. Mas é legal, tem mulheres, não sei se vocês já viram fotos, tem mulheres que às vezes seguram um pano, seguram uma corda, se apoiam em algum lugar. Então, você ter um apoio é legal que você consegue fazer a força que o seu corpo está mandando você fazer. E aí, essa fase consegue lidar melhor porque o colo já subiu, né? O colo já amoleceu, já afinou, já apagou. Fala que apagou porque ele sumiu totalmente e já dilatou, né? Então, já dilatou tudo, você já tá ali com os 10 centímetros de dilatação e a passagem para esse bebê sair tá ok, né? Tá livre.
e aí por isso a mulher ela consegue lidar melhor com essa fase. Tem mulheres que sentem o círculo de fogo nessa fase do expulsivo, eu mesmo senti. O círculo de fogo é uma ardência, né, que sente, porque começa ali a dilatar, né, a vulva, o bebê começa a coroar. E aí conforme vai expandindo, né, tem mulheres que não sentem nada e tem outras que relatam que sentem uma ardênciazinha, né, e é normal sentir essa ardência, tá? Na hora que o bebê começa a coroar. Nessa fase, o ideal é que você faça força somente quando você sentir vontade de fazer força. Tá? É comum, às vezes, em hospitais, né, equipes ficarem, vai, faz força, continua, sei o que, continua. Só que se você faz força na hora que você não sente vontade de fazer, isso pode aumentar as chances de você ter uma laceração, de você ter um corte ali natural, espontâneo. Porque o bebê acabou, enfim, vindo numa hora que não era para vir, com uma pressão um pouco maior. Porque como que o bebê vai saindo, né? O bebê, vamos supor, aqui tá, né, a vagina e a cabeça do bebê. Ele vai um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro. Um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro. E aí isso vai massageando ali o períneo, né? E conforme ele vai indo devagarinho, isso vai fazendo com que vá expandindo aos pouquinhos, devagar. E isso impede muitas vezes que você tenha uma laceração. Então, assim, o ideal é fazer força quando você sentir vontade de fazer força. Passou a vontade? Respira, pega o ar, continua respirando que a vontade vai voltar. E aí voltou a vontade, você faz toda a força que você conseguir. Passou, o bebê não saiu todo? Continua respirando. E aí quando voltar, tá? Você faz de novo. Ah, mas a equipe tá mandando fazer força, o médico mandou continuar. Dane-se, quem tá parindo é você. O bebê ele tá dentro de você, é o seu corpo, tá? Então, você sabendo disso, você não precisa fazer o que estão falando. Você vai fazer a força na hora que você sentir vontade de fazer a força. E aí, depois desse momento, o bebê nasce, né? Vem pro seu colo. E aí a última fase é a fase da dectação da placenta, que é quando a placenta sai, essa placenta é expelida. Essa placenta ela pode sair de imediato, depois que o bebê sai, ou ela pode demorar um pouco a sair, tá? Pode demorar meia hora, uma hora, enfim, vai ser muito relativo. Agora o ideal é que não puxe, tá? O ideal é que a equipe não fique ali tracionando, puxando a placenta ali pelo cordão para tentar tirar, porque tem risco de rompimento. E se romper algum pedaço dessa placenta e ficar dentro do útero, isso pode gerar uma hemorragia. E aí, infelizmente, né, pode gerar uma complicação muito maior para a mulher. Então o ideal é que não puxa. Uma coisa que ajuda muito essa placenta a sair mais rápido é quando você tem a sua hora de ouro, né? Que aí você tem ali o contato pele a pele com o bebê. Que é quando o bebê vem pra você, e aí você fica ali estimulando a amamentação, com ele no seu colo. Porque quando a placenta tá saindo, o útero começa a contrair novamente. E o hormônio que promove essa contração é a ocitocina. E quando a gente tem esse momento ali de prazer com o nosso bebê, de tentar amamentar, o corpo produz mais ocitocina. Então, quando a gente tem esse momento respeitado, né, do contato pele a pele com o bebê, o corpo produz mais ocitocina e aí essa placenta consegue se desprender de uma forma mais fácil, mais rápida, tá? E depois que ela dequita, que ela sai, né, o ideal é que espere, né, o cordão umbilical ali parar de pulsar para que seja feito o corte. Porque isso hoje em dia sabe-se que tem vários benefícios para o bebê, para prevenir anemia, prevenir várias coisas. Por isso que é importante vocês saberem de tudo isso, para que vocês preencham o plano de parto de vocês, para que a equipe médica possa respeitar as escolhas de vocês, mas para a gente fazer escolhas a gente tem que ter informação e conhecimento, né? E aí eu quero já parabenizar todas vocês. A gente chegou aqui à última fase, que é a fase 6, né, que foi a dectação da placenta. E de antemão quero parabenizar todas vocês por se comprometerem com o seu parto, por estarem aqui, né, comigo, interessadas em saber mais, em conhecer o que vai acontecer no seu corpo, conhecer quais são as fases, saber o que esperar. Porque a gente só consegue ter o nosso protagonismo quando a gente, né, de fato faz escolhas. Porque se você não escolhe, alguém escolhe por você.
né? Então só o fato de vocês estarem aqui hoje junto comigo nesse horário mostra o comprometimento com vocês, com o próprio parto de vocês, tá? Então eu quero já parabenizar. E aí agora eu quero abrir aqui nesses minutinhos finais para perguntas, né? Se alguém tem alguma pergunta ou quer falar alguma coisa a respeito desse tema de hoje das fases. Tá? A Larissa tinha feito uma pergunta lá na caixinha que eu quero responder. Ela perguntou se é verdade a questão do cocô, né? Se é comum das mulheres fazerem cocô no trabalho de parto. É comum sim, tá? Comum, e não precisa se preocupar achando, ai meu Deus, vou passar vergonha, não sei o quê. Porque, na verdade, para as equipes até comemoram, né? Porque depois que sai o cocô, o próximo é o bebê. E aí, quando, né, a mulher ela já tá nessa fase ali de transição para o expulsivo, o bebê ele já tá tão baixo que conforme ele vai passando, ele pressiona ali o intestino, né? Então é comum, se tem algum resíduo ali, esse resíduo vai sair, tá? Então, assim, não precisa se preocupar ou ficar envergonhada, nada disso, porque, por exemplo, as equipes de parto domiciliar, elas têm até uma redinha que elas trazem para poder pescar ali se tiver algum cocôzinho pela água, né, quando nasce em piscina, ou as equipes de hospital também estão acostumadas. Eu lembro até que a minha irmã comentou no meu parto que aconteceu isso comigo, né, a gente tá tão entregue ali no processo que a gente nem sente. Você só faz a força, tu nem percebe se saiu ou se não saiu. E aí ela falou que quando saiu um pouquinho, ela falou assim, agora sim é cheiro de parto, né? Que ela falou que é tão comum nos partos que eles até associam que ter ali a presença do cocô é cheiro de parto, tá? Então, fica tranquila, é mais a gente se preparar a nossa cabeça e entender que faz parte, é fisiológico, gente. Né? E uma coisa que acontece no início de trabalho de parto, muitas mulheres acabam tendo um pouco de diarreia, né? E eu acho que isso foi o próprio Deus que criou para poder limpar o próprio intestino ali. Porém, se ficar algum resíduozinho, tá? É comum sair. Você perguntou aqui, então você tem que esperar o cordão parar de pulsar, colocar a pinça no cordão para cortar. É errado. Essa pinça é o clamp, né? O clampeamento. Na verdade, o ideal é que espere parar de pulsar para colocar esse clamp, tá? Porque se coloca, acaba impedindo, né, do sangue que ainda está aqui ali naquela placenta voltar para o bebê, tá? Que aí esse sangue, enquanto está pulsando, esse sangue ele tá voltando para o bebê e ele ajuda, sabe, esse bebê ter uma recuperação melhor, enfim, na sua respiração. Se esse bebê não nasceu respirando muito bem, esse sangue tá nutrindo ele, passando oxigênio, né? E hoje se sabe que essa reserva a mais de sangue que vai para o bebê antes do cordão parar de pulsar, ela evita que esse bebê tenha anemia, sabe, na primeira infância, evita várias coisas. Eu fiz até um post essa semana sobre isso, se vocês não viram, dá uma olhada lá na página, que lá tem bastante explicação ali sobre isso, tá? Eu lembro que a Lari perguntou também sobre a questão, ela colocou lá assim, ficar 24 horas sentindo dor parece sobre-humano. Só que assim, Lari, o trabalho de parto a gente não tem como saber quanto tempo vai ser. Pode ser 3 horas, 5 horas, 12 horas, 13 horas. Só que o que acontece? Quando a mulher ela não está entregue ao processo, sabe? Ela não consegue ali relaxar, fechar o olho, se concentrar, e ela tá ansiosa, tá com medo, ela acaba tendo uma percepção de sofrimento, ela acaba percebendo ali que tá demorando muito ou que não tá acontecendo, ela não sabe o que esperar. Agora, quando a mulher ela tá de fato entregue, auxiliando o corpo no que o corpo tá fazendo, a experiência que tem é totalmente diferente, sabe? Principalmente quando você consegue praticar, sabe, técnicas de alívio de dor, que vão te ajudar ali a respirar, a relaxar, a se concentrar. Você, além de ter um parto mais rápido, porque o que acontece? No corpo, nosso corpo ele é uma farmácia, né? Ele vai produzindo os hormônios de acordo com o que a gente pensa, a gente imagina, a gente sente. Então, o corpo durante o trabalho de parto está produzindo ocitocina, que é o que vai fazer o útero ali, né, contrair. A ocitocina é um hormônio do prazer. É o mesmo hormônio que o corpo libera quando você tá numa relação sexual, quando você está amamentando, né, quando você está com seu filho, enfim, coisas que te dão prazer geram ocitocina dentro de você. Então, se esse é o hormônio do parto,
e você consegue ali tá tranquila, você ficando relaxada, vai ajudar a aumentar essa produção de ocitocina dentro de você. E aí, isso faz com que a sua percepção de dor seja menor. Agora, se você tá ansiosa, com medo, preocupada, apavorada, ao invés de relaxar, você tensiona, você trava, cada contração que vem, o seu corpo ele para de produzir ocitocina e ele começa a produzir adrenalina. E aí, a adrenalina é o hormônio da luta ou fuga, né? É quando você está sendo assaltada, você está ali naquele desespero, o seu corpo começa a produzir adrenalina. E aí, quando começa a produzir adrenalina, isso acaba impedindo desse corpo continuar na fluidez ali do trabalho de parto, né? E aí, isso acontecendo, a dilatação pode parar, né? As contrações podem não ser tão efetivas para proporcionar ali o amolecimento desse colo. E aí, em consequência disso, o que pode acontecer? O parto demorar muito mais, né? Porque você tá tensa, tá com medo, tá nervosa. E aí, ao invés desse parto fluir naturalmente, ele vai demorar mais, porque o seu corpo vai ter mais trabalho para lidar, para tentar reverter ali essa adrenalina, voltar a produzir ocitocina, entendeu? Então, assim, depende muito, é muito relativo essa questão do tempo de trabalho de parto. E aí, nesse caso até, quando as mulheres estão muito tensas, desesperadas e o trabalho de parto para de progredir, né? Aí ouve-se muito que a desculpa do você não teve passagem. Só que na verdade não é porque a mulher não teve passagem, é porque ela estava desesperada, né? Enfim, não conseguia se concentrar, não conseguia relaxar. E também a equipe não estava ali à disposição dela para esperar o tempo dela, né? Porque infelizmente a gente sabe que os hospitais são empresas, né? Eles têm tempo, têm hora e eles querem tentar acelerar. Né? Então, tudo isso é um pacote de coisas, sabe, Lari? Quando você consegue entender o processo que você vai viver e você se prepara para viver, o tempo pouco importa. O importante é que o seu bebê, a coisa mais maravilhosa da sua vida, vai chegar. O importante é o quê? Você está bem e o seu bebê está bem. Estando tudo bem, é só aguardar o próprio corpo fazer o trabalho dele e no momento certo, o seu maior amor está chegando no teu braço. Simone botou aqui, preciso trabalhar minha mente, já tinha decidido por cesárea por conta do primeiro parto. Olha, o segredo é a mente realmente, tá? Porque o parto é 90% aqui, né? Porque o que acontece? Eu acho que já comentei isso numa outra live. Uma mulher em coma, ela está em coma, ela tem total capacidade de parir normal. Porque no coma a mente dela está apagada, mas o corpo está funcionando. Né? E quando a gente entende que são os hormônios que o corpo produz, e o próprio útero contrai, e esse bebê também tá ali, né, ajudando a descer. É o útero, o corpo e o bebê fazem o trabalho sozinhos, né? Então, quando a gente, com a nossa mente, com os nossos medos, com as nossas, né, ansiedades, a gente atrapalha o próprio trabalho do corpo, acaba dificultando o processo. Agora, quando a gente consegue manter a mente tranquila, relaxada, enfim, sem medo, sabe, confiando no processo, entendendo que tá tudo bem, né? Tá tudo ok e faz parte mesmo. É uma dor necessária, né? Que é fisiológica, né? Tá abrindo espaço ali para uma criança passar e a gente recebe isso de forma positiva. Isso faz total diferença, sabe? Total diferença na nossa percepção, né? No que a gente sente. E uma coisa que ajuda muito também, que eu até quero perguntar se vocês gostariam que a gente fizesse uma live sobre isso, são as técnicas de hipnobirthing. Eu até coloquei um post hoje, teve um reels também que eu botei, que essas técnicas são técnicas que te ajudam a controlar a sua mente, te ajudam a relaxar, te ajudam a se concentrar. Vocês gostariam que a gente trouxesse esse tema para abordar aqui em alguma live? Porque é mais uma coisa assim... É uma coisa que faz total diferença, gente. E ajuda mesmo, sabe? Ajuda muito. Eu coloquei em prática total no meu parto, no parto do Pedrinho. Agora estou já colocando em prática porque essas técnicas é importante você treinar durante a gestação para o seu corpo associar isso a relaxamento. E aí, conforme você vai associando, tem os áudios que você ouve, tem técnicas de respiração que você treina durante a gestação. E aí, na hora que você entra no trabalho de parto, você simplesmente repete tudo que você já estava fazendo na gestação. E isso faz com que a tua experiência seja, assim, incrível. Então, o que eu falo, os 2 fatores que ajudam você a ter menos dor. É quando você entende o processo, aceita o processo, confia.
e quando você prepara a tua mente, né? Então, fazendo essas duas coisas, gente, é certeza de ter uma experiência positiva, tá? Certeza de você ter uma experiência tranquila de parto e não desesperadora, né? Como falam muito por aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham anotado tudo que a gente conversou, todas as informações, que são informações importantes para vocês reverem depois, né? Reverem para lembrar, tá? Para não esquecer. E é isso. Um beijo para vocês. Vamos continuar aí acompanhando a página. Cada dia eu vou trazer mais conteúdos. Que bom que você amou, Simone. Eu também estou muito feliz, viu, gente? Eu entendo como uma missão essa minha de compartilhar esse conhecimento que faz total diferença. Eu acho que toda mulher precisava saber disso, sabe? Porque quando a gente sabe que é possível ter uma outra opção que não uma cesárea ou um parto traumático, né? Um parto cheio de violência, é possível ter uma outra opção, né? Que vai fazer total diferença para sua vida, que vai te marcar para sempre. É incrível. E é isso, gente. Um beijo. Obrigada por todos aí, todos que permaneceram aqui até agora com a gente. Um beijo, meninas.